A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Hoje vamos dar continuidade ao tema As Viagens do Apóstolo Paulo. Nós estamos entrando na última viagem, a quarta viagem, quando ele sai de Cesareia Marítima em direção a Roma. Nós vamos falar um pouquinho ainda de Cesareia Marítima. Estou aqui com os nossos participantes de sempre, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos. Professor Vinícius, Amém. a paz do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos, paz do Senhor aos que nos assistem. Eu passarei ao pastor Antônio Carlos, que já vai fazer uma introdução, depois nós vamos ler um texto que vai dar destaque ao tema. Amém. No último episódio, vamos fazer um retrospecto bem rápido. Lembramos que quando Paulo chega em Jerusalém, ele é preso. Os judeus se levantam contra ele. Ele faz algumas defesas. A primeira defesa é logo que ele foi preso. Isso é uma recordação, as palavras rápidas. Depois, devido a uma cilada armada preparada para matar Paulo, o tribuno Cláudio Lísias envia para o governador ou procurador de Cesareia, onde se situava a sede com o seu palácio e com toda a sua estrutura. Manda uma carta e Félix recebe, chama os sacerdotes e os judeus para que apresentem a acusação que tiverem contra ele, lembrando aqui o que já foi falado, que o cidadão romano era muito valorizado e Paulo era um cidadão romano, não se admitia um julgamento de qualquer maneira, o julgamento tinha que ter presente os seus acusadores, ele tinha direito de defesa e ainda, se ele não ficasse satisfeito com o desenrolar do julgamento, ele podia ainda e tinha uma prerrogativa de apelar para César. E Félix o ouviu os sacerdotes, Paulo apresentou o discurso, não foi bem recebido pelos sacerdotes e nem pelo Sinédrio, que era o concílio, a assembleia dos judeus. E o Félix disse que queria ainda ouvir o tribuno Cláudio Lísias. E o Cláudio Lísias, no relato bíblico, não aparece. E Paulo ainda permanece 2 anos ali na prisão com certa liberdade, não com rigor, monitorado pelo governador Félix. Muitas vezes o governador ia até ele com sua esposa chamada Drusila, para ouvir. Ela era judia, queriam ouvir a palavra de Paulo, que falava sobre a vida eterna, e ele ouvia de bom grado, mas ao mesmo tempo, como político, também esperava ganhar alguma coisa da parte de Paulo para libertá-lo, aquelas coisas que tinham no Império Romano, embora que eles fossem muito sérios no julgamento. E sendo Félix substituído por Pórcio Festo, o julgamento voltou a acontecer. Vieram os judeus de novo, apresentaram a acusação, Paulo se defendeu e, durante o julgamento, Festo, querendo agradar os judeus, disse assim a Paulo: queres ir comigo a Jerusalém para ser julgado por mim? E Paulo entendeu que aquilo poderia causar um prejuízo, até a morte dele, se ele uma cilada no meio do caminho, que já outras vezes já tentaram fazer isso. Paulo apelou para César. E aqui se observa como que o cidadão romano era valorizado, né? Como que o cidadão romano tinha prerrogativas, né? Que
é uma coisa assim, também já comentado, uma coisa inédita nos governos do passado, essa organização extraordinária do Império Romano, né? Onde o cidadão tinha direitos, criando uma unidade em todo o país e até o desejo de várias pessoas, que alguns pagavam até grandes somas para ser cidadão romano devido às prerrogativas que ele tinha. E Festo disse: apelaste para César irás. Mas Festo não estava muito satisfeito, porque ele não sabia nem o que dizer a César. Num determinado momento, passou o rei Agripa. Todos esses comentários aqui, quem era rei Agripa e tal, não sei se será feito o comentário aqui, e era o rei de algumas províncias, não é? O imperador era César. E Festo pediu que ele ouvisse Paulo. Falou assim: olha, eu peço até que você me ajude, que ele apelou para César, e não me parece bem mandar uma pessoa para César sem dizer o crime que ele cometeu, e na verdade ele não cometeu crime nenhum. Tem muita coisa aqui nessa palavra de Paulo ouvido por Agripa, que nem comentamos no episódio passado. Eu creio até que o professor Vinícius gostaria de fazer um comentário. Tem muita coisa aqui nessa passagem, né? Exatamente. Então, nós vamos ver um momento em que, durante aquele governo por Pórcio Festo, há uma visita, não vamos dizer inusitada, mas apareceu ali o rei Agripa. Então, nós temos essa pessoa, que vai aparecer com a sua irmã Berenice. Então, lembrando que Agripa, Berenice e Drusila eram irmãos. Irmãos de Festo. A Drusila de Félix, irmãos. Então, há toda uma curiosidade de querer saber o que estava acontecendo, quem era Paulo. Então, Agripa estava motivado a ouvir as palavras, a defesa de Paulo. E estamos aqui falando que essas situações, essas circunstâncias, elas estão sendo sediadas enquanto Paulo está no pretório de Herodes, E vamos lembrar dessa figura, o pretório de Herodes, que era um palácio que, ao longo do tempo, depois do governo de Herodes o Grande, ele se tornou um quartel. E quem fazia uso dele eram os procuradores. Então, nós vimos aqui anteriormente quem eram esses procuradores, e Paulo foi mantido ali por esses 2 anos. A palavra de Deus nos relata que, então, Agripa e Berenice, eles chegam com muita pompa, Então, as pessoas vão ali, os tribunos, para ouvir. Paulo é trazido, então, daquela prisão, e ele começa a relatar as experiências, dizendo: eu fui fariseu. Ele conta a sua história, ele diz que também perseguia homens, servos de Deus, encerrava na prisão, e dizia a Paulo que muitas vezes obrigava os cristãos a negar que serviam a Jesus. Então, ele viu isso, encerrava homens, mulheres. No entanto, mesmo com um certo subsídio por parte dos principais sacerdotes, quando ele toma cartas, ele ia a caminho de Damasco, e a sua vida mudou, porque ele foi surpreendido por uma luz que excedia a luz do sol. E ao meio-dia, quando o sol está a pino, E ali ele ouve a voz do Senhor, aquela luz transformou a vida de Paulo. E ele, então, entendeu que as profecias, o que está no Velho Testamento, falavam exatamente acerca de Jesus Cristo. Jesus era o Messias. Então, Paulo dizia que falava exatamente o que estava previsto no Velho Testamento e que era necessário pregar acerca desse nome de Jesus. E, de fato, enquanto Paulo está falando a sua experiência,
ele vai citar exatamente o nome para Agripa. Tu crês nos profetas, né? E Paulo mesmo diz, bem sei que crês. Vamos lembrar aqui que Agripa, né, viu o seu pai, né, o antecessor, o Herodes antecessor, ser morto, comido de bichos, enquanto ele se auto-intitulava um governador e uma suma autoridade, coisa que o Senhor não aceitou. E como diz a palavra do Senhor, a minha glória a outrem não darei. Ou seja, Agripa aqui, Agripa II, né, viu o seu pai sofrer um juízo. Então, Paulo relembra, né, naturalmente, ali, implicitamente isso, e então Agripa, ele vai interpelar e diz assim, mas queres tu me fazer cristão também? Mas percebe-se que havia um certo temor em Agripa por conta disso. E até por esse motivo ele quis ouvir as palavras de Paulo. Então nós vamos aqui, né, entender que Paulo pôde testemunhar diante de 3 autoridades, né, daquela região ali, intituladas pelo Império Romano, mas autoridades que exerciam seu poder na Palestina. Até então que o rei Agripa vai dizer assim, Pórcio Festo bem poderia soltar esse homem, porque ele não viu crime algum. Paulo falava da ressurreição, falava da esperança da vida eterna, falava de Jesus Cristo morto, ressurreto, da esperança da salvação. Portanto, o que antes eles falavam devia ser uma superstição, ficou ali um grande testemunho. E Agripa vai dizer, bem poderia soltar esse homem se não tivesse apelado para César. Então, voltamos àquela frase anterior, para César apelaste, para César irás. Mas Paulo sabia, já havia sido confirmado pelo Senhor que ele testemunharia desse evangelho também em Roma. Glória a Deus. Citando aqui ainda algo que falamos bastante no episódio anterior, a importância da cidade de Cesareia Marítima. Nós vemos que ela era uma capital romana, do Império Romano, lá no território de Israel, a atual Palestina. Então, nós vemos que a importância dessa cidade, e num outro programa que nós temos aqui na TV Manaim, sobre arqueologia, o pastor Luiz Eugênio citou uma pedra de calcário que foi achada em Cesareia Marítima, num anfiteatro que tem ali, ao escavar, e acharam uma pedra que tem uma citação do procurador, ou prefeito, ou governador, né? Tinha esses títulos, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos morava em Cesareia Marítima. E olha só, eu fui procurar nos meus arquivos, quando eu estive lá em Jerusalém, no Museu de Jerusalém, e eu filmei essa pedra lá na vitrine, dentro do museu, que nós vamos ver a imagem aí, né? Então, um fato, um achado arqueológico fantástico, comprovando, ali cita o imperador da época, nessa pedra aí, cita ali o nome, né, de Pôncio Pilatos como governador da Judéia, ele morava, a residência dele, comprovando que a residência dele era em Cesareia, a chamada Cesareia Marítima, mas ele era governador lá da Judéia, né, dentro de Israel. Então, a importância dessa cidade Cesareia, que era a capital romana, né, os representantes romanos, por isso que tinha o pretório ali, né, que era tipo um fórum, né, tinha todos os poderes ali dentro desse pretório. Pretório, tem um probleminha com R, pretório. E então o pretório, né, esse lugar importante que tinha ali, era em Cesareia Marítima, né? Então ali tinha esses julgamentos, por isso que Félix, Pórcio
Festo, Agripa, vieram ali e ali Paulo foi apresentado, inocentado, mas ele apelou para César e agora vamos iniciar a viagem para Roma. Pastor Antônio Carlos. Vou dar um toquezinho aqui, creio que já foi até comentado. Cesareia Marítima era chamada simplesmente de Cesareia, mas nós ressaltamos para mostrar a localização, dizer qual era, porque havia outra Cesareia ao norte, vou pedir até para colocar um mapa aí depois, chamada Cesareia de Filipe. Filipe foi um dos tetrarcas, não é? Sim. E ele construiu, sabiamente, né, ou politicamente, ele colocou o nome de César e colocou o nome dele também, Cesareia de Filipe. Às vezes chamado de Cesareia de Filipos, mesma coisa, que fica ao norte. Então a capital era a marítima. Lembrando também que o pretório, também já comentado aqui, vem da palavra pretor, que significa também administrador, que faz referência ao próprio procurador que habitava ali e acumulava naquele lugar que era muito grande, tribunal, prisão e outras coisas administrativas, aí, inclusive a residência do procurador. Muito bem, então essas coisas colocadas após o discurso de Agripa, Agripa disse essas palavras que ele poderia ter sido solto, não via crime nenhum, mas que ele apelou para César e deveria ir para César. Tem um texto aqui da palavra que faz muito bem essa transição, porque nós vamos entrar agora na viagem de Paulo a Roma, também chamada a quarta viagem de Paulo, depois desse período grande em Jerusalém, não é? Então, no fim, o último verso do capítulo 26 e o primeiro verso do capítulo 27 faz essa transição, que nós vamos fazer questão de ler, que diz assim: E Agripa disse a Festo. Estou lendo no capítulo 26, verso 32, que é o último verso. Agripa disse a Festo: Bem podia soltaste este homem se não houvera apelado para César. Capítulo 27, verso 1, logo em sequência. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Ainda vou ler o verso 2, porque tem um detalhe interessante no verso 2. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. Então, 2 versos aqui falam muita coisa, não é? Sim. Então, a primeira coisa é a partida deles de Cesareia com destino à Itália. Ele haveria de passar por vários lugares. O navio adramitino vem de um porto da Ásia chamado Adramítio. É só uma referência para não ficarmos perdidos nos nomes, né? Não é isso? E foi entregue a um centurião que pertencia à corte de César. Então ele estava encarregado e pelos textos que seguem, entendemos que o centurião ele tinha um bom conhecimento dos fatos que sucederam, porque ele tratou Paulo muito humanamente, com muito cuidado, com muita atenção, quase que não era um prisioneiro, mas era uma pessoa especial para ele, chegando logo na primeira cidade, que foi Sidom, né? Ali ele permitiu que os amigos de Paulo falassem com ele, até que cuidassem dele. E outra coisa que se observa é que foi um comentário feito aqui pelo professor Vinícius há uns episódios passados. Embarcando nós em um navio adramitino, nós... Estava o Lucas junto. Então, Lucas... Lucas e Aristarco, né? Não apareceu nunca o nome de Lucas aqui, mas foi ele que escreveu o livro de Atos. Então, ele estava junto do navio. E Aristarco de Macedônia estava junto também neste navio. Então, eles chegam a Sidom. Aí o
pode se acompanhar no mapa, que agora nós vamos precisar muito do mapa, porque vão aparecer Exato. muitas localidades aqui. E como fazemos sempre, nós damos um roteiro inicial para que os irmãos tenham facilidade de acompanhar e depois saímos pontilhando com os fatos que aconteceram nessas localidades. Só um detalhe aqui, no verso 34 diz que o navio tinha 276 passageiros. 276, um navio grande. Com os tripulantes juntos. Um navio grande. E esses navios, lá de Adramítio, né? lá perto de Éfeso, por ali, e estava lá em Cesareia. Quer dizer, eles faziam transportes de mercadorias. Era muito comum esses navios trafegarem fazendo transporte com cargas e esse tipo de comércio. Então, ali de Sidom, eles partiram em direção a Roma. Mas eles saíram costeando a Ásia. Dá para ver no mapa. Sim, eles aportaram em Mirra, né? Exatamente. Eles passaram costeando Chipre, mas não pousaram em Chipre. Não desembarcaram, né? Estava no navio, né? e chegaram até Mirra, citado aqui pelo pastor Edson Ian, não é? E de lá foram a um outro porto chamado Quinido. Exato. De lá, eles partiram em direção... Tem muitas cidades no meio, ou muitas localidades no meio, mas partiram em direção à Itália, a Roma. Porém, a partir desta localidade de Quinido, começa uma sucessão de incidentes na viagem que ia permear toda a viagem até próximo a Roma. Ventos contrários, porque lembrando que o navio era vela, eles eram especializadíssimos em lidar com ele. Eram velas enormes, não é? E tinha velas superiores e inferiores. Era um conjunto de coisas que eles sabiam manejar muito bem. E outra coisa, tinha temporadas, eles conheciam também o tempo. Lembrando também que eles se norteavam, todo o caminho de mar e terra era feito com a visualização das estrelas, não é? Eles traçavam os caminhos, as rotas de mar e terra pelas estrelas, pelas constelações. Eles tinham um conhecimento muito vasto disso, mas enfrentaram a tempestade tão grande que eles começaram a perder o controle da viagem. E de lá, mesmo com essas dificuldades, que foram grandes, demoraram mais tempo do que esperava, e chegaram na ilha de Creta, num porto chamado Bons Portos. E esse atraso, até citado na Bíblia, né, esse atraso na viagem, causou um dano muito grande, porque eles tinham época de viajar, por exemplo, eles não viajavam no inverno, porque o inverno era muito frio, e lá nessa região o frio é intenso, poderia causar muitos danos à tripulação. Não é? Eles não tinham os mecanismos de hoje para aquecimento. Era uma situação muito difícil. Então eles, dali de Bons Portos, eles projetaram invernar, passar o inverno, esse período do inverno, para as coisas ficarem favoráveis, em outro porto de Creta ainda, chamado Fênice, ou Fênix, tanto faz, não é? Mas, ao partir de Bons Portos, aí sim, eles perderam completamente o controle do navio. E aí iria entrar, eu vou fazer uma pausa, né? Porque vamos ter que falar a respeito do que aconteceu aqui, né? Tem passagens extraordinárias aqui. A partir dali, eles perdem o controle e saem vagueando pelo mar
com grandes dificuldades, que ainda vão ser relatadas aqui essas dificuldades, e até chegar numa determinada localidade, que é a Ilha de Malta. Passou muito tempo aqui, não é? Então, enfrentando tempestades, sem sol, sem luz, sem estrelas, durante muitos dias, mas nós vamos detalhar isso melhor. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, porque nós caminhamos muito, né? Saímos aqui de Sidom, chegamos ali na ilha de Creta, de onde eles perderam o controle do navio completamente. Recordar aqui, porque às vezes a gente fala como que aconteceram essas viagens, né? Qual foi até a distância navegada ali. Mas de Sidom a Mirra, nós temos ali em torno de 112 quilômetros pelos quais eles navegaram. Então, o pastor Antônio Carlos já detalhou aqui como foi essa viagem, até que, quando eles estão em Mirra, lembrando que nós temos aqui um navio cerealista, um navio graneleiro, porque posteriormente eles começam a jogar as cargas de trigo ao mar. Então era muito comum esse tipo de comércio, porque essas regiões que já são norte da África até os navios, inclusive eles vinham até de Alexandria, eles colhiam esse tipo de grãos de alimento para que pudessem ser comercializados em alguns pontos e consumidos também em Roma. Então era muito comum esse tipo de tráfego ali por navios. E depois, saindo de Mirra até Creta, nós já temos mais de 200 quilômetros ali. Então, nós temos, inicialmente, eles chegam a leste, a Salmone, até que vão, de fato, aportar ali em bons portos. E nós temos o encontro, né, durante essa navegação com um evento climático, não é? Que é o Euroaquilão. É um vento, não é, que acontece. Interessante é que ele era, na época, bem mapeado pelos romanos e pelos gregos. Então, tinha esse nome, Euroaquilão, porque a parte euro, quem chamava de euro eram os gregos, e quem chamava de aquilo eram os romanos. Então, acabou, com a fusão das duas culturas, fica o nome Euroaquilão. É o vento que, para uns, vinha do norte, para leste, então tinha esse efeito. Então, eles foram surpreendidos. Nós estamos vendo um momento de tempestade. E interessante, não é? É que em meio a esse momento, o Senhor já havia alertado a Paulo. Vamos, então, localizar aqui o texto, né? 27, é o capítulo 27, o verso 9 e 10. Vamos ler assim. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas interessante é que o centurião Júlio, ele deu mais crédito ao piloto, não é? Bom, pela razão é isso que fazemos, né? Mas pela fé, o que o Senhor fala é o que de fato nós precisamos obedecer. Então, ele deu mais ouvidos ao piloto do que a Paulo. Mas é interessante que o Senhor já estava se revelando a Paulo e instruindo, até que no momento o Senhor vai dizer que nenhuma vida se perderia. Vamos fazer uma pausa aqui para entender o seguinte: 276 pessoas, nenhuma alma se perderia, mas ficaria ali o testemunho. Quando Paulo dá uma orientação diferente do piloto, e o piloto que era bem treinado para isso, só mesmo por revelação. E ali fica o testemunho de Paulo, de que Paulo falava da parte do Senhor. É importante nós frisarmos aqui, porque eles vão passar esses tempos ali naquela ilha de Creta, até porque era comum, pela ocasião do inverno,
procurar invernar em algum local seguro e não fazer a viagem durante o inverno, por causa desses ventos, o próprio, né, a temperatura, tudo isso era muito desfavorável para a navegação e poderiam perecer ao longo da viagem. E só para completar aqui essas distâncias, né? Depois, quando de Creta eles vão novamente enfrentar novas intempéries ali durante essa viagem, aí nós já temos uma viagem mais longa. Sim. Né? Até a ilha, vou falar aqui até mais ou menos a ilha de Malta, ali Sim, pelo mar Malta. Adriático, que separa, né, aquela bota da Itália com aquela península, né, aquela parte, aquela porção de terra que avança pelo mar Mediterrâneo da Grécia, ali no meio nós temos o mar Adriático. Mas de Creta até a região da Península Itálica nós já temos mais de 700 quilômetros. Então era necessário ter uma segurança a respeito da viagem, porque até então as distâncias eram menores, mas agora seria uma distância muito maior a ser percorrida. Bom, nós vamos ficar nesse episódio por aqui, mas eu ainda queria ressaltar, professor Vinícius, que Paulo e também pastor Antônio Carlos, que no 27:34, a palavra diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Sim. Não é só as nossas vidas, né? Mas exatamente. a segurança de Paulo pela promessa que ele recebeu do Senhor. Olha, assim como testificasse em Jerusalém, importa que testifiques em Roma. Então, Paulo ele tinha uma promessa do Senhor, sabia que ele ia chegar em Roma e ele tinha a promessa do Senhor, então ele, cheio, né, do Espírito Santo, ele diz aqui, ó, não só nenhuma vida se perderá, mas nenhum cabelo da vossa cabeça cairá. Eu vou só adiantar algo do próximo episódio e nós vamos concluir hoje por aqui, porque nós vamos falar muito dessa ilha de Malta, né? Acontece muita coisa ali, né? Depois nós vamos chegar em Roma. Mas olha só, eu vou adiantar um texto que está lá no final, em Atos 28, 26, diz assim, quando ele chega em Roma. Isso aqui é só um flash para o próximo capítulo. Dizendo, Atos 28, 26 diz assim, ó, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e os cure. Que palavra que o Senhor deu ali, né, para Paulo e que deixa aqui na palavra. E até o lema do nosso ano, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós não podemos endurecer o coração, né, a palavra do Senhor, endurecer. Então a gente vê ali que quando ele chega lá nos Romanos, ele encontra um povo endurecido, de coração endurecido, mas o Senhor deu a promessa que era para ele ir lá pregar a esse povo de coração endurecido. Então, não endureçais o vosso coração. Pastor Antônio Carlos, hoje vamos ficar por aqui. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Professor Vinícius, hoje Amém. Vamos ficar por aqui. Pai do Senhor, os irmãos, Pai do Senhor, os que nos assistem. Paz do Senhor, Vinícius, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham.